Como é peculiar o momento em que estamos vivendo. Nossa geração suspira por relacionamentos próximos, íntimos e profundos, e ao que parece, não conseguimos obter o que mais desejamos. Baseado no que Jesus viveu com o Pai e com as pessoas, queremos focar no que mais importa. A Bíblia nos diz que devemos amar a Deus e as pessoas. Aliás, esse deve ser o nosso alvo mais elevado, nosso maior propósito, nossa maior inspiração, ou nossa inspiração mais profunda, nossa missão mais forte e o valor dominante em nossas vidas. Juntos vamos explorar e colocar em prática, nesses 40 dias de amor, os princípios de relacionamento deixados por Ele. Meu desejo e esperança é que sejamos encorajados a tomar uma nova direção, de nos relacionar com outras pessoas como Jesus se relacionava, usando os mesmos princípios que Ele mesmo usava. Quanto mais aprendermos a amar autenticamente, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Amém. Aleluia. Aproveitar todos vocês que estão aqui no templo de pé ainda, e nós vamos orar neste momento pela vida da pastora Priscila, declarando que nesta manhã ela será um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas, para que a gente seja um pouquinho mais manso e humilde. Não é verdade? Você pode dizer isso aí para sua esposa, para o seu esposo, para o seu amigo, amiga, olha, seja mais manso e humilde. Hoje eu estava aqui, antes de subir aqui ao altar, eu olhei para Priscila e disse assim: eu ainda não sou manso e humilde como eu deveria ser. Eu preciso melhorar muito. Que Deus me torne ainda mais manso e humilde, queridos. Sabe, mais manso e humilde. Que nesta manhã, através da vida da Priscila, nós possamos receber uma parte desta porção, desses 40 dias, para que de verdade a gente tenha um relacionamento parecido com o do nosso Senhor Jesus. Vamos neste momento orar por ela. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado. Eu a abençoo antes de tudo como a minha esposa, depois, Senhor, como pastora, como mãe, como tua serva, e que nesta manhã ela seja um instrumento de Deus. Em todos os nossos cultos, Senhor, nós temos este momento em que temos abençoado aqueles que vão trazer a palavra, declarando que realmente, de verdade, o Espírito do Senhor usará a cada pessoa como tem usado nestes dias. E que hoje em especial, Deus, a vida da Priscila seja um canal de Deus. Seus lábios sejam usados pelo Espírito Santo para ministrar as nossas vidas. Sabemos que ela já preparou algo, tem durante essa semana inteira, Senhor, estado aos teus pés, buscando direções, buscando a tua palavra. Mas sabemos que o Senhor é aquele que no momento oportuno faz o que tem que ser feito, fala o que tem que ser falado, diz o que tem que ser dito. E nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, para que de verdade o nosso coração de servo seja um coração humilde, um coração manso, Senhor, assim como tu. Em nome de Jesus, nós a abençoamos com todas as sortes de bênção. Traz, Senhor, revestimento a ela, no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos.
Bom dia a todos. Amém. Que dia lindo, né? Um dia muito lindo. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu creio que todos aqui neste lugar que estão se expondo a esse tempo, né, de 40 dias de amor, é impossível você não ser ministrado, de você não ser impactado. Aqueles que realmente estão abrindo o coração, estão deixando a palavra de Deus tocar a tua vida, eu tenho convicção e certeza que você está sendo tocado pela palavra de Deus. Ensinamentos muito valiosos, ensinamentos preciosos, que nós precisamos colocar em prática em nossos dias, né? Esses 40 dias de amor. Aquilo que o Senhor nos ensina, que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É interessante que Jesus, quando ele fala, ele reforça em todos os momentos todo. Ele traz totalidade, todo o coração, toda a alma. Por quê? Eu acho muito interessante isso, porque se Jesus não colocasse todo, nós íamos colocar parcial. A gente ia falar assim, então é todo o coração, então a alma não é toda, né? A alma a gente pode administrar 50%. Então as forças também eu posso administrar 30%. O entendimento eu vou dar só 10% para o Senhor. Mas é muito claro que a palavra de Deus é muito explícita em dizer todo. Repita comigo, todo. Todo é todo. E o Senhor está dizendo todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, é todo. Então não é parcial. É tudo que temos, é tudo que somos. É aquilo que a apóstola sempre diz, né? Tudo que sou e tudo que vier a ser. Tudo que tenho e tudo que vier a ter. É todo, é na totalidade. E precisamos aprender muito com isso. Sabemos que estamos em processo, sabemos que estamos em constante mudança, em constante transformação. Eu posso dizer de sinceridade do meu coração, que ainda não está no todo. Mas eu busco esse lugar do todo. E essa é a nossa meta aqui na terra, buscar este lugar da totalidade. E não podemos parar, temos que prosseguir. A nossa meta é todo, a nossa meta é totalidade. A nossa meta é buscar a cada dia mais e não cessar. Precisamos ser incansáveis de amar a Deus, incansáveis de buscar o coração dEle, incansáveis de fazer o melhor para Ele. Devemos ser incansáveis. Então, nós precisamos dar o nosso melhor hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Você tem convicção disso, que o amanhã não te pertence? Na verdade, daqui a um minuto não te pertence, nada te pertence. Né? E Jesus nos ensina muito bem claro isso, que devemos fazer. Claro que nós devemos sonhar, devemos fazer projetos, mas o amanhã pertence a Deus. O único que pertence ao amanhã, o único que existe o amanhã, é para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Mas para nós não existe o amanhã aqui. Então nós devemos viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Ame as pessoas como se fosse o último dia da sua vida. Faça o seu melhor hoje como se fosse o último dia da sua vida. Dê o seu melhor como se fosse o último dia da sua vida. Porque nós não sabemos quando seremos chamados. Não sabemos se o arrebatamento acontecerá ou seremos chamados para o Senhor. Nós não sabemos. Quando eu olho, né, semana passada que nós participamos daquele funeral do pastor Marcos Tomasi, sinceramente eu fiquei muito chocada com a partida dele. Porque era uma pessoa muito cheia de vida. Muito cheia de vida. E quando eu olhava para ele, ele representava essa palavra, alegria, vida.
E quando eu vi aquele homem no caixão, eu falei, meu Pai do céu, o amanhã não nos pertence. E um homem que eu tenho certeza que tinha muitos sonhos, muitos projetos. E se falasse para ele assim, olha, daqui uns dias você estará com o Senhor, talvez não que ele não desejasse, mas a forma que ele vivia era tão intensa, era muito intensa. Você ia falar assim, não, é loucura que esse homem vai partir. Um homem cheio de vida. E eu posso dizer que é um homem que me ensinou que ele viveu assim, por pouco que eu estive ao lado dele, eu acredito que ele fez valer a pena a vida dele. Ele viveu por 2 ou 3 vidas nessa terra. Muitos não conseguem nem viver a vida que tem. A pergunta que eu faço nessa manhã, você está vivendo a vida que você tem? Você está valorizando a vida que você tem? Na totalidade? Você está vivendo na intensidade para o Senhor o que você tem hoje? Porque eu tenho convicção no meu coração que este homem, ele viveu por 2 ou 3 vidas. Aí você fala assim, pastor, isso é uma heresia. Mas é o que ele me expressava, era o que ele me passava. A vida dele era tão intensa. Toda vez que a gente encontrava aquele homem sempre estava sorrindo, aquele homem sempre estava brincando. Ele sempre tinha uma brincadeira, ele sempre tinha algo para te passar. Era um homem que você via que ele desfrutava a vida. E ele sempre tinha algo para compartilhar com você. Eu não esqueço a primeira vez que eu vi aquele homem. Ele sempre elogiava as pessoas. E a primeira vez que eu vi esse homem, eu lembro que foi em 2014 que eu tive o primeiro contato com ele. Ele foi uma pessoa que me elogiou muito. E aquilo marcou meu coração. Um homem que nem me conhecia. Não me conhecia. Sabia que eu era pastora da Ensejec, mais nada. Mas nós tivemos um contato tão interessante, uma amizade. E aquele homem marcou. E eu tenho certeza que todas as pessoas que ele encontrou na vida dele, ele marcou a história. Tanto que a gente viu isso no culto de gratidão do funeral dele. Faça a sua vida valer a pena, querido. Faça a sua vida valer a pena. Viva a sua vida como se fosse hoje, como fosse o último dia, porque amanhã você não sabe se estará aqui. Faça valer a pena. Deixe história, deixe saudade. Deixe saudade. O dia que a gente partir aqui, a gente tem que deixar saudade. Saudade no coração das pessoas. Como esse apóstolo deixou saudade no coração de muitas pessoas. Precisamos viver tão intensamente que precisamos deixar saudade no coração das pessoas. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor para as pessoas. Faça o seu melhor acima de tudo para Deus. Amém? Tudo isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. 40 dias de amor é viver com a intensidade do coração de Deus. E nessas últimas semanas temos falado de tantos pontos aqui. Temos falado de, primeiro dia, o Rosivaldo ministrou, dê valor máximo aos relacionamentos. No segundo domingo nós falamos, ame como Jesus ama você, que foi o pastor José Roberto. Ame Jesus como Ele ama você. Ame como Jesus ama você. A pastora Gisele ministrou, comunique-se com o coração. Fernanda, na semana passada, assim como julgar os outros, você será julgado. E hoje nós queremos falar um pouquinho maior, é o que serve. Maior é o que serve. Então vamos lá. Jesus nos ensina, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu preciso de uma água aqui em cima, por favor. Mateus 23, do 11 ao 12, nos diz o seguinte: maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos ler juntos? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, Mateus 23, 11 e 12. Vamos ler junto? Independente da versão que a sua Bíblia está. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tem uma outra passagem muito interessante que está em Marcos, capítulo 10,
43 ao 45, que nos ensina o seguinte. Vamos lá? Vamos abrir Marcos capítulo 10, 43 ao 45, nos ensina o seguinte. Jesus nos falando. Na verdade, Jesus estava ensinando seus discípulos. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante, Jesus diz que quem quer ser o primeiro, deve ser o primeiro a ser aquele que vai servir. E é muito interessante, eu vejo que os valores do reino de Deus, eles são opostos ao do nosso coração. Por quê? Interessante, não é verdade? Por quê? Porque a nossa natureza ela é caída. Mas o plano original de Deus não foi assim. O plano original de Deus foi para que você servisse. E isso a gente vê muito claro na palavra de Deus, quando Adão é colocado no jardim do Éden. Adão é colocado no jardim do Éden para servir. Diga comigo, servir. E Adão também estava lá para governar o jardim. Concordam comigo? Adão estava lá para governar. Porque Deus falou, domine, domine, domine. Você foi criado para dominar, mas você foi criado para servir. E Adão estava lá para servir o Éden. Estava lá para deixar as coisas tudo em harmonia. Então nós fomos chamados e criados para servir. Mas só que a nossa natureza velha, caída, corrompida, ela fala que servir não encaixa em nossos padrões. A gente entende que o serviço muitas vezes é algo que não vai nos tornar pequenos, algo que vai nos tornar insignificantes. E muitas vezes nós entendemos o serviço como algo errado, como algo menos não valorizado. E é muito interessante nesses dias, estudando sobre, o maior é o que serve, sobre a visão do autor, do nosso amigo Tom aqui. Ele fala que todo título que nos é dado, o propósito central é servir. Qualquer título que você tenha na vida, qualquer talento, qualquer dom que você tenha na sua vida, ele é para que você sirva as pessoas. Vamos trazer alguns exemplos aqui. Estou olhando para o Camilo, ele é um marceneiro. E o marceneiro, o talento dele, o que é? Fabricar móveis. Então ele está servindo pessoas, trazendo móveis bonitos, práticos, dentro dos seus lares, dentro das empresas, dos escritórios. Estou olhando aqui o Alceu. O Alceu, ele é um gerente de supermercado. A sua função principal lá é servir. Você vai direcionar as pessoas no que as pessoas têm que fazer dentro do local de trabalho. Porque se você não estiver lá, as pessoas vão ficar todas desgovernadas. É verdade ou não é, Alceu? Ninguém vai saber o que tem que fazer. É verdade ou não é? O Black é um construtor. Ele está para servir. Sem o Black, paredes não são levantadas. Porque eu não consigo levantar parede. Quem consegue levantar parede aqui? Você consegue, Rebeca? Você consegue, Luciana? Você consegue, Ana Paula? Eu não consigo levantar paredes. Se eu levantar, misericórdia. Não vai dar certo.
Estou olhando aqui o Felipe, a Michele. Eles têm o talento de nos engordar. Não, é o pão que engorda, né? Não é eles. Mas eles têm um talento dos pães, dos bolos, das guloseimas, das gostosuras. E o título que eles têm, o título que eles carregam hoje de padeiros, não é verdade? É para servir. Então todo título que nós temos é para servir. Você tem um título de mãe, você tem um título de pai, você tem um título para servir. Não é porque, eu sou mãe agora, que legal. Eu sou pai agora, que legal. Não, é para servir. Qualquer título, seja de um presidente, seja um senador, qualquer título que carregamos nessa vida, é um título que é para serviço. Não é para o nosso ego se encher, não é para a gente achar-se bonito, não é para o final da vida colocar na nossa lápide, ou para escrever de repente no livro e colocar o que nós fazemos, deixamos de fazer nessa vida. É serviço. Tudo que nós temos, todo título que recebemos, ele é para servir. Então, queridos, e eu entendo que o serviço sempre continuará, não só nessa vida, mas após essa vida. Eu não sei a visão que você tem da eternidade, mas a visão que eu tenho da eternidade é uma visão de serviço. Não sei qual é a sua visão, porque eu acredito que muitas pessoas acham que vão para a eternidade tocar harpa. Quem acha que vai para a eternidade tocar harpa aqui? Desculpa, eu não acho que eu vou tocar harpa, porque eu nem sei tocar harpa. E nem curto muito tocar harpa. Jesus, não me dá harpa na minha mão, por favor. Me dê um outro instrumento. Uma bateria, um baixo, alguma coisa bem pesada. Mas não uma harpa. Mas eu não acredito que nós vamos para a eternidade para tocar instrumento. Não que lá não tenha louvores, tenha adoração, porque a atmosfera do céu, isso pertence à atmosfera do céu. Mas eu creio que a eternidade, ela fala de um serviço contínuo. Continuaremos, na verdade, nós continuaremos a viver o Éden perfeito que nós perdemos. Nós vamos voltar ao Éden, queridos. Nós vamos voltar ao plano original de Deus. E nós conseguimos ver que Adão trabalhava no Éden. Adão trabalhava no Éden. Era um serviço. E nós vamos continuar servindo na eternidade. Se você pensa que lá você vai tocar harpa, ou se você vai sentar, meu filho, esqueça. Você vai trabalhar muito ainda do outro lado. Você vai continuar construindo uma história do outro lado. Só que graças a Deus não teremos mais esses corpos mortais, né? Que transpira, que fica fedidinho, que precisa tomar banho, que se cansa, que tem que dormir. Uma das coisas que eu vou gostar na eternidade, que eu acredito que não vai precisar mais dormir. Que eu acho que é uma perca de tempo. Desculpa para quem gosta de dormir, tá, gente? Eu respeito. Porque eu durmo porque tem que dormir, porque eu preciso renovar minhas forças. Mas se eu tivesse que escolher não dormir, eu não dormiria. Eu faria outras coisas na minha vida. Mas o nosso corpo cansa. É a minha personalidade, tá? Então eu respeito quem gosta de dormir. Eu tenho uma irmã que ela fala o seguinte: se a morte fosse dormir, eu queria morrer. É verdade, ela fala, porque ela gosta muito de dormir. A minha irmã, tem uma irmã que gosta muito de dormir. Meu pai gosta muito de dormir, gosta de chamar soneca, gosta mesmo. Eu durmo porque precisa descansar mesmo, porque o corpo não governa, tem momentos que a gente precisa renovar as forças. Mas eu creio que na eternidade, eu espero que a gente não precisa mais dormir. Eu espero que lá a gente, venha trabalhar muito ainda para o Senhor. Amém? Então vamos continuar falando aqui de muitas coisas. Então muitas vezes nós temos muita visão errada do serviço. E é interessante que o autor nos fala o seguinte, o Tom fala que quando os discípulos expressavam a ambição para a grandeza, Jesus não disse que parassem de querer ser grandes. Vocês vão ler isso nessa semana, muitas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ler durante a semana no seu devocional,
que eu espero que todos estejam fazendo. Se você não está fazendo, você está perdendo. Diga aí para o seu vizinho, meu vizinho, se você não estiver fazendo devocional, é você que está perdendo. Viu, Rebeca? Como você não tem uma vizinha aí? Se não estiver fazendo devocional, você está perdendo. Então o Tom ele nos fala aqui que Jesus não diz que a ambição para a grandeza é errado. Quando ele vai advertir aqui os discípulos, dizer para eles que o maior deveria ser o menor. Ele não está dizendo assim, você não deve desejar esse lugar grande. Ele está dizendo o seguinte, você deve servir. Nós devemos sim desejar lugares grandes, mas nossas ambições não podem ser egoístas. O problema está na ambição ser egoísta. Porque quando a ambição é egoísta, é uma ambição que só pensa em si mesmo. Ela só pensa no seu umbigo. Ela só pensa no seu reino. Ela só pensa na sua vontade. Mas quando uma ambição, ela é uma ambição com propósito, ela é uma ambição que vai construir, ela vai edificar. Como a gente consegue ver isso na Bíblia? Por exemplo, o pai Abraão na Bíblia. Vocês conseguem ver ambição em Abraão? Vocês conseguem ver essa ambição em Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O cara tem que ter raça para fazer isso, porque não sai não. Olha a ambição de Noé. Uma vez só Deus fala com Noé de uma construção, de um barco super gigante. E aquele homem abraça aquela visão de Deus, aquele homem abraça o sonho de Deus. E Deus não precisou falar muitas vezes com Noé. Uma vez só bastou para que Noé servisse a Deus num propósito. E quantas vezes Deus tem que falar com a gente, né? E pede confirmação para profeta, para apóstolo, para evangelista, para o pastor, para o mestre. Quantas vezes nós pedimos confirmações? Noé ouviu uma vez só. E bastou para que o sonho do coração de Deus acontecesse. E esse homem abraçou aquela causa. E a Bíblia diz que por volta mais ou menos uns 100 anos, acredita-se os historiadores que demorou por volta de uns 100 anos para a arca ser construída. Então não foi do dia para a noite. Diga para mim que esse homem não teve uma ambição. Teve ou não teve? Ambição. A ambição nada mais é, eu até marquei aqui, a palavrinha-chave, que eu quero até procurar aqui para vocês. Ambição nada mais é do que obter sucesso. Obter sucesso. Vocês acreditam que Noé, ele alcançou o sucesso? Outra pessoa na Bíblia, Moisés. Moisés teve uma ambição de tirar o povo do Egito. Obteve sucesso. Ele obteve sucesso em tirar aquele povo do Egito. Davi. Vocês acham que Davi teve ambição de derrotar Golias? O que esse homem vai ganhar se derrotar esse gigante? Ah, esse homem aí, olha, ele vai ser isento dos impostos e vai casar com a filha do rei. Ah, interessante, hein? Gostei da proposta. É uma ambição, não é? Uma ambição. Jesus teve ambição? Teve. Ambição de cumprir o propósito do coração do Pai. De vir a essa terra e morrer pelas nossas vidas, para nos resgatar novamente para Deus. Jesus teve uma ambição. Tem uma canção muito antiga que fala de uma ambição secreta de Jesus. E a ambição secreta de Jesus era cumprir o propósito do coração do Pai. Vir à terra
pregar o Evangelho, morrer, ser crucificado, morrer, ressuscitar. E hoje estamos aqui firmes e aguardando as promessas de Deus. Jesus teve uma ambição secreta. A ambição, queridos, é obter sucesso. E muitas vezes nós achamos que é errado. O primeiro ponto do livro que nos ensina é o seguinte. Obrigado pela água, quem me trouxe aqui. Quem traz água para o profeta tem um galardão de profeta, amém? O desejo de ser grande. Então o autor nos comenta aqui, o primeiro ponto que você vai desfrutar do seu devocional é o desejo de ser grande. E aí ele faz uma pergunta assim: todos os dias somos testados. Todos os dias nós somos testados. Aí ele diz o seguinte: nós vamos nos exaltar ou nós vamos nos humilhar? Então a pergunta que nós devemos fazer todos os dias para nós: nós vamos nos exaltar ou nós vamos nos humilhar? Qual será o primeiro a pedir perdão depois de uma discussão? Eu apertei vocês sem abraçar, né? Quem será o primeiro a pedir perdão depois de uma discussão? Quem que vai segurar o controle? A gente gosta de segurar o controle, né? E não soltar ele da mão. E achar que sempre a gente tem a razão. Não podemos escolher as duas opções. Ou nós vamos ser humildes, ou nós vamos nos exaltar. Não existe como você ter as duas coisas. Não tem como você viver essas duas coisas. Ou você vai ter atitude de humildade, que representa serviço, ou você vai ter atitudes de exaltação, dizendo: eu consigo fazer tudo sozinho. E eu posso todas as coisas por mim. A verdade é que não podemos ter relacionamentos bons e crescimentos se não somos humildes. É absolutamente impossível. Por quê? Porque o egoísmo destrói relacionamentos, mas a humildade os desenvolve. É verdade ou não é? Como o egoísmo destrói os relacionamentos? Como a pessoa que é egocêntrica destrói tudo ao redor dela? Como a pessoa que quer ter razão de tudo destrói todos os relacionamentos? Ela sempre está certa, ela nunca está errada, ela nunca baixa a cabeça e ela acha que as pessoas estão ali para servi-la. Quando a gente vive num lar assim, ou quando a gente vive num ambiente de trabalho assim, com certeza tudo será destruído. É impossível criar-se relacionamentos aonde a exaltação está. O que nós temos falado nestes dias? 40 dias de amor. É 40 dias o quê? De viver o amor de Deus. De servir ao nosso próximo. E muitas vezes nós entendemos e achamos, porque a sociedade nos ensinou isso, ou muitas vezes você vem de uma família que ensinou isso, de familiares que falam sobre isso, que muitas vezes a humildade, ela representa fraqueza. Ah, não, eu não vou ser tonto de ninguém. Eu não vou ser burro de carga. Quem já ouviu isso? Vai, vamos parar de ser. Vamos lá, gente, vai. Seja verdadeiro aí, vai. Seja verdadeiro. Eu não vou ser idiota do fulano. Não sou burro de carga dele, não. Está pensando que eu sou trouxa? Não sou trouxa, não. Você vai ver. Quantas vezes nós falamos assim? E a gente acha que a humildade é isso. Humildade não é isso, querido. Humildade não é você ser tonto. Humildade não é você ser burro de carga. Isso não tem nada a ver com humildade. Quando você olha para Jesus, você consegue ver Jesus assim, um burro de carga?
Você consegue ver Jesus um tonto? Um bobo? Não. Ele é humilde. Nós acabamos de ministrar uma canção que fala sobre a simplicidade de Jesus. Fala como ele era humilde, fala como ele era manso. E Jesus, ele nos passava autoridade. Autoridade. Queridos, humildade não tem nada a ver com fraqueza. Humildade tem a ver com serviço, em que você entende que você está aqui para servir. Segundo ponto, como a humildade lida com a ambição? Nós acabamos de falar agora há pouco, né? Se é errado ter ambição. 3 pontos, 3 razões para termos ambição. Olha só que interessante. 3 razões para termos ambição. Fomos criados por Deus e precisamos cumprir o propósito. Recebemos responsabilidade sobre o mundo. E fomos feitos para refletir a imagem de Deus neste mundo. A ambição nada mais, nada menos do que isso. Para você cumprir o propósito de Deus. A ambição é para você obter o sucesso. E a ambição não está dizendo que você não vai ser humilde. A humildade tem que ser a marca da sua vida. A simplicidade tem que ser a marca da sua vida. Porque tudo que você tem hoje vem de Deus. Vem do Pai. E é interessante que Jesus nos conta um segredo, lá em Mateus capítulo 18, gostaria que vocês abrissem, vamos lá? Mateus 18. Eu estou percebendo que tem algumas pessoas aqui um pouquinho sonolentas. Se você estiver dormindo, cansado, levanta, vai lavar seu rostinho do banheiro, espanta esse sono. Não deixe de perder, não deixe que essa palavra seja roubada do teu coração. Fique em pé, ande um pouquinho, não durma. Sei que o pregador aqui, né, infelizmente, não é um pregador daqueles, né? Mas se esforce. Amém? Amém? Vamos dar um amém? Vai, fica em pé, vai, fica em pé. Vamos lá, povo, levanta, 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 estica os braços. Que tem gente que está dormindo aqui hoje. Tem gente que está dormindo aqui hoje, eu estou vendo, gente. Ainda bem que vocês não estão vendo, só eu, tá? Estica os braços para cima. Faz uma academia bem gostosa aí, vai. Estica os braços, faz um alongamento gospel. Faz um alongamento gospel. Cuidado para não travar a coluna, hein? Misericórdia, hein? Vai, faz um alongamento gospel. Vamos lá, estica os braços, ó. Estica os braços do lado. Do ladinho aí. Dá uma espreguiçada bem gostosa, gente. Vai, dá uma espreguiçada bem gostosa aí, vai. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, bracinho para trás. Estica. Vai, vamos lá fazer um pouquinho de alongamento. Vamos lá acordar esses músculos que estão tudo dormindo. Vamos lá. Senão eu vou botar vocês correr aqui do lado, hein, no estacionamento. Vamos lá, gente. Vamos esticar o corpo aí. Vamos lá. Pronto, dá 3 pulinhos aí. Vamos, dá 3 pulinhos aí. Vamos lá para acordar. Vamos lá. Pronto, agora pode sentar. Se você quiser ir no banheiro, lavar o rosto, fica à vontade. Pastora doida. Sono é de Deus, gente. Acabei de falar agora há pouco, a gente cansa. Quantas vezes que eu vim no culto e dormia? Mas era pura canseira, trabalhava demais. O corpo não descansava o suficiente. Aí fazer o quê? Ia para o culto, dormia mesmo. E ficava lá pescando, não peixinho, né? Como fala? Como é que é? Tucanaré? Como é que é?
Não entendi. Não consigo falar. Esquece, não é de Deus. E a gente quer pegar aí uns peixinhos. E muita gente está pegando tubarão, né? Está pegando nem peixinho, né? Tubarão, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então lá em Mateus 18, vamos lá? A partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 4. Então a palavra do Senhor nos ensina o seguinte, muito tremendo, que Jesus fala o seguinte, olha só. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. É interessante que Jesus fala aqui que nós precisamos ser como criança. Jesus nos compara como criança. Por que Jesus nos compara como criança? Jesus nos compara como uma criança na dependência. Diga comigo, dependência. Precisamos ser dependentes de Deus. E quando você olha uma criança, você consegue ver nela simplicidade, você consegue ver nela humildade. Nós precisamos depender de Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Porque uma criança simplesmente depende. E ela guarda no coração dela, ela espera. Ela descansa no coração dela. Eu fico imaginando os pais que têm filhos aqui. Se os filhos por acaso ficam preocupados se amanhã vai ter leite ou não. Se amanhã vai ter sapato ou não. Se amanhã vai ter comida na mesa ou não. Eles ficam abrindo as despensas da casa? Eu creio que não. Por quê? Porque uma criança, ela descansa, ela depende. E Jesus está falando que o maior do reino dos céus é uma criança. E que nós precisamos aprender a ser como crianças. Precisamos aprender a depender de Deus, a descansar em Deus. Precisamos estar nesse lugar, querido. E é interessante que o autor ele diz o seguinte, tem uma frase de um pai, que ele faz uma pergunta. Você acha, um pai perguntando, se eu não me engano estava numa camiseta estampada. Você acha que pareço um caixa eletrônico? Imagina um pai com uma camiseta estampada nas costas assim. Você acha que eu pareço um caixa eletrônico? Para a vida daquele filho, sim. Por quê? Porque um pai vive se doando, vive se entregando. Um pai e uma mãe se doam constantemente. Então, é isso que é serviço. Quando somos pais e mães, nós servimos. E não servimos só quando somos pais e mães. Nós comentamos agora há pouco que todo título que você carrega na sua vida, você está para servir. E a Bíblia diz que maior é o que serve. Você quer ser maior no reino de Deus? Você deve servir. Terceiro ponto aqui está dizendo como a humildade lida com a necessidade de atenção. É interessante que Jesus, ele nos ensina que os fariseus, eles usavam a religião como disfarce para suprir as necessidades de atenção. O que os fariseus gostavam? De lugares de honra. O que eles gostavam mais? Do título de rabi, porque eles eram chamados de rabi, mestres, que em hebraico é mestre. Eles queriam os lugares de honra, eles queriam os melhores lugares. E eles queriam os títulos, mas os títulos que eles queriam não eram para servir, é para eles serem servidos.
O título que você carrega na sua vida é para você ser servido ou para você servir? O título que eu carrego hoje como pastora é para eu servir ou é para eu ser servida? Boa pergunta, não é? Mas o ensinamento de Cristo, ele diz que eu devo servir. Mas nos padrões do mundo diz que eu devo ser servida dependendo do título que eu tenho. Eu tenho que ser bajulada. Então, queridos, nós precisamos aprender esse lugar de serviço. Que Jesus fala aqui que a humildade errada, ela vai levar naquela visão religiosa que os fariseus tinham. A humildade errada, distorcida, corrompida, que não é a humildade certa, não é a humildade verdadeira, que na verdade é a humildade falsa. Lembra quando a Ana Paula falou aqui no começo do culto, a humildade falsa? Que ela até comenta do presente, né? Ai, não precisa. Quase eu falei assim para você, Ana Paula. Então dá para mim, que eu quero. Dá para mim. Se você não quer, problema seu. Quem não quiser presente aqui, pode mandar tudo para mim. E a gente muitas vezes desculpa. Muitas vezes a gente tem uma humildade falsa. E a gente fala, ai, não precisa. Claro que precisa. Porque eu vejo que nada mais é como honra. Quem que gosta de ganhar presente aqui neste lugar? Poucos? Quem gosta de dar presentes? E você pratica isso na sua vida? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, olha só. Vou dar um outro exemplo aqui nessa questão do serviço, que nós só falamos que todo título somente serve pelo fato de servir as outras pessoas. Imagine você num avião e de repente você passa mal. Começa a ter um treco ali, você começa a faltar ar, seu coração começa a acelerar, sei lá, que você começa a ter um trem esquisito lá, parece que vai desmaiar. E aí você sabe que do lado, do seu ladinho ali, tem um médico. Você vai se sentir aliviado? Não, Lu, você não vai se sentir aliviado que tem um médico do lado, que você está passando mal? Você vai passar mais mal ainda? Jesus, eu vou me sentir muito aliviada. É claro que nós temos que crer primeiro na oração, amém? Nós vamos já estar em intercessão, vamos estar orando ali, fazer uma batalha espiritual. Mas, vamos ser sinceros, você sentiria em paz um médico estar ao seu lado? E se esse médico está ao seu lado, o que você acha que ele deve fazer se você está passando mal? Servir. Seria estranho se o médico não servisse você, é verdade ou não é? É muito estranho. Então, quer dizer, nós vamos esperar desse médico sim que ele nos sirva. Por quê? Porque ele carrega um título de serviço. Então, todo lugar que você está, por exemplo, quando você entra num avião, né? Tem aquelas moças bonitas, né? Todas arrumadinhas, que falam chique, né? Acho tão bonito elas falando inglês, todas arrumadas. Né, as comissárias de bordo, não é isso? Até a irmã da Ana Paula é uma, tão chique, né? Essas pessoas tentam deixar você o máximo possível à vontade. E elas estão lá para te servir o tempo todo, do início até o final do voo. Então, elas entendem o papel dela. E assim nós precisamos entender o nosso papel no reino de Deus. Nós precisamos servir o nosso próximo. Olha só que C.S. Lewis disse sobre a humildade. Se alguém quer adquirir a humildade, o primeiro passo, reconheça seu orgulho.
Se você quer adquirir humildade, reconheça em primeiro lugar o seu orgulho. Você sabe que são coisas totalmente opostas, né? A humildade e o orgulho. Totalmente opostas. E o antídoto contra o orgulho nada mais é do que a humildade. Nada mais é do que servir as pessoas. Porque quando você serve as pessoas, o orgulho que está dentro de nós, ele é destruído. E não venha dizer para mim aqui que você não tem orgulho, porque todos aqui neste lugar têm orgulho. Todos, sem exceção de nenhum. Todos nós somos orgulhosos. E cada um tem um nível de orgulho aqui. E eu posso dizer para você que o meu nível, há uns anos atrás, era elevadíssimo. Glória a Deus, hoje Deus tem me tratado muito. E tem me quebrado muito. E você sabe como é que eu venço o orgulho? Com a humildade. Sabe como eu venço o orgulho? Servindo. Servindo, 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 servindo. E nem sempre quando você serve é da maneira que você acha que você vai ter o retorno. Muitas vezes é frustrante. Muitas vezes é uma decepção. Mas é aí que Deus está tratando com o seu coração. Deus trata muito com o meu coração. Através da humildade. E eu peço para Deus, eu preciso ser transformada. Eu preciso vencer o orgulho. E todos nós aqui, sem exceção de nenhuma pessoa, e de muitos que estão nos assistindo agora, têm orgulho dentro de si. E precisamos da humildade, e precisamos desse serviço para vencer. Como precisamos das pessoas, queridos, como precisamos um do outro. E muitas vezes achamos que conseguimos vencer as coisas de uma forma tão independente. Eu trago uma história da minha vida de muita independência. Que eu vim de um contexto de formação, de família, de criação e de tudo, que eu não queria saber de ninguém. E eu achava que a minha cabeça não precisava de ninguém. Mas Deus me ensinou no decorrer da história que eu precisava das pessoas. E que eu precisava de transformação na minha vida. Muitos já sabem daqui da minha história, do meu nascimento, não vou entrar em detalhes. Muitos aqui sabem de uma forma bem profunda. O tempo hoje não nos permite falar sobre isso. Mas uma das coisas que Deus falou no meu coração há uns anos atrás mesmo, nos processos de libertação, nos processos de cura interior, Deus disse para mim assim, você é assim, você é independente dessa forma, porque as pessoas te rejeitaram. E porque todos te rejeitaram, você rejeitou eles também. Já que você disse no seu coração, já que ninguém me quer, eu também não preciso dessas pessoas. Então eu vou crescer sozinha. E eu vou vencer sozinha. Por isso que seu coração é assim. Por isso que seu coração é fechado. Por isso que seu coração é ferido. E quando Deus trouxe revelação no meu coração, a partir daquele dia eu comecei a trazer mudanças na minha vida. E dizer, eu preciso mudar. Eu preciso das pessoas. E muita coisa começou a acontecer na minha vida. Muita coisa aconteceu na minha vida. Hoje eu olho para o passado, eu vou ser sincera, eu tenho vergonha e nojo do passado. Das coisas que eu pensava, das coisas que eu falava. Eu lembro que com 18 anos, eu dizia assim para minha mãe, uma frase, eu não preciso de ninguém. Você imagina uma jovem de 18 anos dizendo isso? Eu não preciso de ninguém. Eu vou vencer sozinha. Eu nunca precisei de ninguém. Olha que absurdo, olha que berração. Queridos, todos nós precisamos. Você precisa de uma pessoa para nascer. Você precisa de uma parteira, você precisa de um médico, você precisa de alguém para estar lá, assistindo o seu nascimento. Você precisa de pessoas a vida toda. Você vai precisar de pessoas a vida toda. Até na hora de você morrer, você precisa que alguém enterre você. Forte, não é? Nós precisamos de todos. Nós precisamos das pessoas constantemente. E é isso que faz a gente ser transformado.
E precisamos, queridos, como precisamos ser transformados. Eu não posso passar aqui muito no meu horário. Quero compartilhar algo aqui, uma experiência de trabalho, que é algo que marcou muito a minha vida. Não estou aqui para me exaltar de maneira nenhuma, não é esse o propósito, mas estou aqui para compartilhar experiências de vida. No ano de 2008, no momento que eu trabalhava na empresa O Boticário, eu trabalhei na empresa O Boticário até em 2012, mas em especial com esse franqueado eu trabalhei em 2008. E neste ano, nós tivemos um desafio dentro da empresa de ler um livro, na verdade. De ler um livro, eu acredito que muitos aqui devem conhecer. Aquele livro, O Líder e o Líder servidor, o líder aquele que serve, alguma coisa assim, aquele do mesmo autor do Monge Executivo. Eu ia até trazer para vocês, para mostrar, um livro muito antigo. Quem já leu aquele Monge Executivo? Aqui. Depois tem um outro livro dele que é O Líder e o Servidor, se eu não me engano, é isso? É alguma coisa assim parecida. Ele é a extensão do livro do Monge Executivo. É o líder que serve. Basicamente, é essa a essência do líder, o líder que serve. O Monge Executivo, basicamente, ele fala totalmente de serviço também. E esses dois livros, na época, eu li, né? E aí toda a liderança do trabalho também teve que ler. O líder servidor. E interessante que depois elas tiveram que apresentar um trabalho sobre isso e tudo mais, enfim. E naquele dia, quando essas gerentes, que na verdade era a equipe de venda minha, essas gerentes apresentaram o trabalho, no final eles fizeram uma homenagem. E nessa homenagem tem essa placa aqui, que está em meu nome, que diz o seguinte: para aquele que primeiro me ensinou que liderar é servir. Então aquilo, naquele momento, para mim, foi um fechamento naquela empresa. E realmente foi um fechamento na empresa. Foi o ano realmente até da minha saída da empresa. E aí tem o nome das meninas que me homenagearam, está aqui o nome delas. E essa placa eu guardo com o maior carinho, não por ostentação, mas com muito carinho mesmo. Por quê? Porque eu vi que realmente, mesmo em 2008, onde eu estava passando por muita transformação ainda, que eu ainda não estava nem vivendo o melhor de Deus, Deus já estava trabalhando na minha vida, no meio totalmente secular. E ali essas meninas, elas trazem uma homenagem dizendo que aquele livro que elas leram, falando que aquele líder que servia, elas conseguiam me ver. E elas falaram para mim, antes de eu ler o livro, eu já tive a prática de ver o seu trabalho. Antes de ler o livro, eu já tinha visto na prática o seu trabalho. Então, queridos, isso para mim foi assim algo no meu coração que, puxa, marcou. Porque, lembra no começo quando eu falei para vocês, se você morrer hoje, que lembrança que você deixará? E eu lembro que naquele ano, em 2008, foi o ano do fechamento que eu saí da empresa. E nesse ano, eu deixei, não só esse ano, mas os outros anos, tudo que eu trabalhei ali, eu deixei uma marca no coração daquelas meninas. Eu deixei uma marca do quê? De serviço. De serviço. Eu era supervisora, como diziam, eu era manda-chuva, eu mandava e desmandava, depois a proprietária eu que dava todas as ordens, mas aquelas meninas conseguiam ver em mim o serviço. E isso não me tirava a autoridade. Elas me respeitavam, elas me honravam, mas elas viam na minha vida a liderança. Elas conseguiam ver na minha vida uma liderança serva, uma liderança que realmente estava ali para se derramar nelas. É aquilo que eu comecei falando para vocês. Todo título que você carrega, ele é para servir. E aí, nós estamos servindo?
Nós estamos vivendo o propósito. Eu tenho certeza que essa semana, nós não vamos conseguir falar tudo aqui hoje. Vocês vão conseguir desfrutar nessa semana de tudo aquilo que o autor está nos ensinando. Queridos, mergulhe nesses devocionais. E tudo aquilo que você já conseguiu trazer para a sua vida e fazer a diferença, continue. Deixar que o Espírito Santo faça mais a diferença dentro de você. Porque estamos aqui sim por um propósito. E o propósito é servir o reino de Deus. E muitas vezes a gente se esconde através de palavras dizendo o seguinte: ah, mas eu não quero ser visto. Ah, eu não quero ser reconhecido. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Se você analisar, você está indo contra a palavra de Deus. Porque Deus está te chamando para você servir. Deus está chamando sim, para você ter uma ambição sim, de você estar ali, fazendo a diferença. E muitas vezes nós queremos esconder atrás de uma humildade falsa, dizendo: ah, isso não é para mim, não quero estar envolvido com isso, não quero estar envolvido com aquilo. No fundo, nós estamos dando desculpas para não vivermos o serviço. Nós precisamos servir. Nós precisamos pegar os nossos títulos, tudo aquilo que nós carregamos como os dons, os talentos que temos, tudo aquilo que Deus te deu. E nós precisamos servir. Não importa se você tem 5 talentos, se você tem 2 talentos, se você tem 1 talento, não, enfim, não sei quantos talentos você tem. Mas uma coisa a Bíblia diz: quanto mais dado é, mais será cobrado. Quanto mais dado, mais cobrado. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você tem 5 talentos em tuas mãos, a capacitação da parte do reino de Deus vai vir sobre a tua vida e você vai conseguir executar o que você precisa executar. Se você tem 2, ou se você tem 1, mas não pegue aquele único, o 1 que você tem, enterre. Porque nós temos essa falsa humildade de pegar o único talento que temos e enterrá-lo. E dizer que nós não conseguimos, que nós não fomos chamados para isso. E nos escondemos através da vergonha, nos escondemos através da timidez, nos escondemos através de tantas desculpas. E falamos: não consigo, não é para mim. Só que Jesus é bem claro em dizer daquele jovem que pega aquele único talento e enterra ele. É muito cruel se a gente analisar o fim daquilo ali. É uma realidade que nós não queremos viver. Então todos nós aqui neste lugar temos talentos. E o seu talento é para enriquecer não só os que estão perto de você, mas para enriquecer um reino. Aqueles que estão perto de você ao seu lado são aqueles que mais vão ser tocados, mais vão ser abraçados. Mas tenha certeza que o seu talento, ele vai muito além dos seus. Ele vai muito além daqueles que estão perto de você. O seu talento, ele tem que trazer uma marca. O seu talento, ele tem que sim trazer como fosse uma tatuagem no nosso coração. Gravado. Precisa. Você precisa fazer valer a pena as marcas que Deus deixou sobre a tua vida. E é interessante, quando eu converso muitas vezes, eu ainda tenho contato com alguma dessas meninas ainda da época do Boticário. Todas elas sempre têm memórias boas, sempre têm lembranças boas. E diz: tenho muito saudade do tempo que trabalhávamos juntas. Tenho muita saudade. Você fez diferença na minha vida. E muitas vezes, para a glória de Deus, o que eu sou hoje foi através da tua vida. O que eu aprendi foi através da tua vida. Você foi uma pessoa que me empurrou, você foi uma pessoa que despertou dentro de mim. Queridos, quando eu ouço tudo isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Por quê? É você fazer valer a pena o talento que Deus entregou nas tuas mãos. Então pegue esse talento e sirva o reino de Deus. Sirva com todas as suas forças o reino de Deus. O que eu faço com o talento que o Senhor me entregou? Eu sirvo o reino de Deus. Eu tento servir vocês. Não sou perfeita, mas eu tento fazer o meu melhor. E não tento esconder atrás das minhas desculpas. Porque desculpa a gente sempre vai ter de monte.
Sempre a gente vai ter desculpas e sempre a gente vai querer se esconder atrás delas. Não se esconda atrás das suas desculpas. Mas, queridos, confie em Deus, descanse em Deus. Amém? Eu gostaria que os ministros subissem aqui novamente, se fosse possível. Vamos colocar em pé. Então, nessa semana, querido, mergulhe dia após dia no devocional. Nesse tempo que Deus está trazendo para nós como igreja aqui neste lugar. Veja como algo único, como algo realmente que pode ser um divisor de águas em tua vida. Amém? Porque eu vou ser sincera para vocês, nesse dia, quando eu recebi esse presente dessas pessoas, foi um divisor de água na minha vida. Porque eu consegui ver que mesmo na minha pequenez, mesmo ainda tão falha, tão imperfeita que eu era, eu conseguia revelar Cristo na vida daquelas meninas. Porque quando você lê esse livro, O Monge Executivo e o Líder Servidor, ele fala muito sobre Jesus. Ele baseia a liderança em Jesus. É um livro que baseia a liderança em Jesus Cristo. E aquilo foi um marco da minha vida. Porque mesmo na minha carnalidade, mesmo muitas vezes eu estou tão longe do coração de Deus, o propósito de Deus, eu vi que eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Fazer valer a pena. Sirva. Sirva, não se esconda atrás das suas desculpas. Sirva. Sirva as pessoas. Sirva sem interesse. Sirva. Dedique, dê o seu melhor. Independente do retorno. Independente se a pessoa vai te agradecer ou não. Uma das coisas que eu tenho, talvez que me ajuda muito, é que uma das minhas linguagens de amor, que é menos importante para mim, é as palavras de afirmação. Talvez para algumas pessoas aqui sejam as mais importantes. Por exemplo, o meu marido, palavra de afirmação é o mais importante para ele. Para mim é o menos importante. Então, palavra de afirmação para mim, se você chegar para mim e falar para mim assim, olha, que pregação boa, ou pregação ruim, não vai fazer diferença para mim. Porque eu não me movo pelas suas palavras. Eu me movo por uma convicção. Eu me movo por uma convicção que eu devo fazer. Que eu estou aqui, eu tenho que fazer. Eu estou aqui para servir. E eu entendo o meu propósito, não fujo e não me escondo atrás dele. Eu não me escondo através das frustrações, eu me escondo atrás de nada. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer e ponto final. Dou o que tiver que doer. Essa sou eu. Mas respeito você se a sua palavra é afirmação. Aí você tem que cuidar mais do seu coração. Porque se você não cuidar do seu coração, as palavras vão te paralisar. As palavras vão te parar. Mas as palavras não me param. As palavras não me param. Eu continuo no caminhar. Eu continuo no propósito. Amém? Eu gostaria que... Vou fazer a oração aqui ainda. Mas antes disso eu gostaria que eles ministrassem novamente essa canção. Que é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos ser igual a Jesus. Amém?
Pai, este lugar que nós precisamos cada dia mais sermos parecidos contigo. Feche seus olhos nesse momento, meu querido. Feche seus olhos. Temos aprendido tantas coisas neste dia. E que nós vamos fazer com tanto que nós estamos ouvindo? A palavra do Senhor nos ensina que não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas acima de tudo nós devemos ser praticantes. É um desafio praticar a palavra, mas nós precisamos colocar na prática do nosso dia a dia. Precisamos vencer todas as mazelas que existem dentro de nós. Precisamos vencer toda essa carnalidade, toda essa maldade no nosso coração. Com o nosso coração muitas vezes é obstinado, como muitas vezes nós queremos sempre ter a razão. Achamos que muitas vezes a humildade ela representa a fraqueza. Pelo contrário, a humildade ela é para pessoas nobres. Humildade é para pessoas nobres. Somente quem desfruta da nobreza entende a humildade. Precisamos ser nobres. Precisamos desfrutar dessa humildade, que nós estamos aqui para sermos imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui para servir a causa do reino. Estamos aqui para servir com os talentos, com tudo aquilo que o Senhor nos entregou, os dons. Nós estamos aqui para servir. Comece a orar agora onde você está. Comece a pedir ao Senhor que te ensine esse caminho. Se a sua vida está longe, se o teu coração está tão longe do serviço, comece a pedir ao Senhor: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude a ter um coração de servo. E coração de servo não quer dizer que eu serei menosprezada, que eu serei ridicularizada. Não, um coração de servo. Ó Deus, o Senhor nos ensina que é algo nobre. O Senhor nos ensina que no serviço existe nobreza. O Senhor nos ensina que no serviço está o teu coração. Espírito Santo de Deus, nos ensina esse caminho da humildade, esse caminho, Senhor, que estamos aqui, ó Deus, para ser colaboradores do teu reino. Senhor, estamos aqui, Senhor, para somar no teu reino, e não podemos também, Pai, nos esconder atrás das desculpas. Ó Deus, muitas vezes nos escondemos, Pai, porque temos muitas vezes uma timidez, temos muitas vezes, Senhor, somos pessoas, Pai, que nos calamos, somos passivos. Mas, Pai, onde o Espírito do Santo está, onde o Espírito de Deus está, Pai, a ousadia está, a determinação está, a coragem está. Pai, eu creio, ó Deus, o mesmo Espírito que se moveu sobre Josué e Caleb, um Espírito diferente, um Espírito, Senhor, de determinação, de coragem, venha sobre nós. Esses homens, Senhor, foram valentes, esses homens foram corajosos, mas esses homens, Senhor, foram servos, porque Josué foi considerado o servo de Moisés. Josué foi considerado o servidor de Moisés, e era um homem tão valente, um homem tão guerreiro e servo. E assim que nós precisamos ser no teu reino, guerreiros e servos, guerreiros e servos. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, arranca de nós toda humildade falsa, arranca de nós toda hipocrisia, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos, Pai, que o teu reino cresça, e nós queremos, Pai, que o teu reino ganhe, que o teu reino faça diferença, e nós somos os porta-voz do Senhor nessa geração. Se nós nos calar, a tua palavra nos diz que as pedras vão clamar. Nós precisamos, Senhor, declarar, nós precisamos, Senhor, manifestar o teu reino, Pai, através do serviço, através, Senhor, daquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você, meu querido, que está ouvindo pela primeira vez essa palavra,
pela primeira vez você está ouvindo, e o seu coração está longe de Deus, e você precisa de mudança na tua vida, e essa palavra falou no teu coração, que você nasceu com um propósito muito maior do que você imagina. Nessa hora eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, onde quer que você esteja, e você convidasse a Jesus para entrar na tua vida, para que Jesus trouxesse sentido na tua vida, porque hoje você não tem mais sentido, você perdeu o sentido da vida, ou talvez você nunca teve o sentido da vida, você nunca entendeu o porquê você nasceu, qual o propósito para que você está aqui hoje, mas o propósito maior que Deus te chama é para você servir o reino de Deus. Deus quer que você sirva o reino. Nessa hora coloque a mão no seu coração e faça um convite para que o Senhor Jesus entre na tua vida e faça morada e faça mudança. E eu quero orar por você e gostaria que você repetisse essa oração comigo. Pai, no nome de Jesus, nessa hora eu reconheço que eu nunca entendi meu propósito de vida. Eu nunca entendi porque eu nasci, porque eu estou aqui. Eu nunca entendi tantos talentos que o Senhor me entregou. Mas nesse dia eu quero depositar aos teus pés, e quero pedir acima de tudo que o Senhor entre na minha vida e seja o meu Senhor e Salvador. Que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. E todos os talentos, e todos os dons, tudo aquilo que o Senhor entregou na minha vida, eu quero servir o teu reino. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. E eu quero fazer a diferença na minha geração. Assim eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Obrigado, Pai, por essa manhã tão gloriosa. Obrigado por essa palavra. Obrigado por cada vida que está presente. Obrigado, Jesus. Te dou graças. Aleluia. Gostaria nesse momento que a Ana Paula e a Luciana voltassem aqui, que elas têm um encerramento para fazer. Amém. Eu sempre quis falar com a equipe de louvor aqui atrás. Gente, olha que chique. Eu tô me achando. Olha isso. Tô me achando. Vocês podem continuar aí, viu, gente? Vocês não saem daí, não. Tá ótimo assim, né, Lu? Tá lindo. A gente aprendeu sobre humildade. Hoje eu tô exercendo a minha aqui. Pode ficar, pastor, se quiser. Pode ficar aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, que lindo. Que manhã abençoada. Amém. A gente trabalha a timidez nossa, que é um orgulho também, né? É uma forma de orgulho, que a gente não gosta de se expor. Então hoje nós estamos aqui nos humilhando, né? Exatamente. Nós possamos aprender cada vez mais. E nessa semana, o que a gente tem que fazer, Tia Lu? O que nós temos que fazer? A Tia Lu? Confessou aqui, hein, gente? O que nós precisamos? Qual é o maior? É ser humilde. Nós vamos servir. Nós precisamos servir. Ler devocional, curtir, compartilhar, colocar foto. Gente, ó, eu tô ganhando na foto mais curtida lá, hein? Viu? Verdade? Exatamente. Preciso olhar isso. Coloque a eu vou foto. colocar a minha essa semana, quero ver. Curtam, sigam nas redes sociais, né? Não esqueçam, devocional todos os dias. Coloquem lá, gente, para que a gente possa levar essa palavra a mais pessoas. Amém. E que a gente consiga servir de todo o coração, porque nós estamos servindo a Deus. Amém? Amém. Nós vamos fazer oração juntas aqui, né? Vocês também podem fazer com a gente. Amém? Para a gente encerrar esse culto, a gente vai encerrar com música ainda. Então vamos lá. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Uma semana abençoada para vocês, queridos.